Olá, boa noite, mulher plena. Paz do Senhor, que a paz que excede todo entendimento seja contigo. Amém? Espero que você esteja bem, em paz, tranquila. Vou botar aqui um filtro para me disfarçar. Hoje o dia completamente intenso aqui para mim e vou fazer essa live e daqui a pouco vou fazer outra live lá no canal Queridas do Pai, hoje entrevistando o seu Milton. Vai ser um novo projeto que a gente tem lá no Queridas do Pai. Vou chamar aqui a Carol. Carol e Ricardo, dois queridos para mim. E quando terminar daqui, vai lá, assiste Contando para Cristo com o seu Milton Santos. Ele vai dar um testemunho lindíssimo, viu? Mandei aí o convite, Carol. Então vamos. Gente, agora que eu vi que esse filtro que eu escolhi é cheio de brilho, né? Tô eu aqui cintilante. Tô eu aqui, minha filha, cintilante, parecendo uma Barbie. Pois é, eu Segura. acho que eu nem vou botar. Ah, até que esse filtro aqui ficou bom. Não, tem que ser um filtro que se adeque a Ricardo, né? Porque às vezes tem uns Então, esse filtros daqui, eu acho que esse aqui só deixa mais avermelhado. É, eu escolhi o filtro da Alzira, né? Que é aquela boca rosa. Aí eu fui e falei, Leone, vem cá que eu quero fazer um rios com você. Na hora que eu enquadrava ele, ele ficava com aquele filtro. Aí eu falei, ai meu Deus, não pode, né? Porque tem uma personagem que é uma brincadeira aqui em casa, que é a Larissa Rivotril. Aí não dá, né? Eu tô imaginando o Leone com lábios assim, com esse filtro aí. É maneiro. Depois eu te mando uma foto. Bastidores. Gente, nós estamos fazendo uma live de esquenta para o curso, né, A Noiva do Cordeiro, curso gratuito que vai acontecer entre 25 e 29 agora de novembro. E eu tenho convidado algumas pessoas para nos darem o seu testemunho de felicidade, né, um testemunho de realização da promessa de Deus. E eu conheço bem a história de Carol, mas eu não conheço a versão de Ricardo. Então, assim, não fiz pauta, porque eu quero ouvir de vocês, assim, de forma leve e tranquila, como que aconteceu isso, desse baile, né, nessa dancinha que se perpetuou em casamento. Eu Então, também não fiz pauta, não. então, a gente se conheceu dançando, né? Como eu falo, porque meu pai era gerente do Sesc e sempre tinha ele promovia um bailezinho com música ao vivo para o pessoal dançar e tudo mais. E eu estava lá sempre, né? Todos os dias eu estava lá. E aí. é, E aí, beleza? Ricardo disse que queria ver a Larissa Rivotril, que eu falei que você entrou no filtro. Deixa eu só ver se eu consigo. Não. Manda depois. Depois eu mando no privado. Então, mas Desculpa, Carol, fala. aí nesse dia, né, Ricardo estava lá. Tá aqui com meu pão de queijo. Nesse dia ele foi, né? Que ele era taxista e foi levar uma passageira. E como ela estava sozinha, ela pediu para ele acompanhá-la, né? Para ela não entrar sozinha. E aí eu vi quando ele estava dançando com ela e quando eu olhei para ele dançando, eu ainda comentei com a minha tia, eu quero dançar com aquele menino ali. Falei assim. E aí depois, na hora que o cantor fez o intervalo, ele me chamou para me apresentar a esposa dele. E Ricardo, que também conhecia o cantor, entrou lá no meio da apresentação, todo mundo se apresentando e também começou se apresentando. E Mas você já tinha visto a Carol com outros olhos, Ricardo? Do tipo assim, ela te viu e falou assim, eu te quero e vou te ter. E você já tinha olhado para ela ou não? Não, eu não tinha olhado pra ela. Ela tava me encarando. Aí eu falei, ué, tá olhando. Dancei, dançou ali, tá de olho ainda. Falei assim, bom, ela deve querer me conhecer pelo menos, né?
Ou quer dançar comigo. Pronto, só isso que eu pensei. Mais nada. É isso que eu pensei. Eu gostava de dançar. E aí, Aham. e aí ele se apresentou, né? E depois, quando começou a música, ele me convidou para dançar. Aí pronto, né? Conversamos e tudo mais, até começamos a namorar. É. Uhum. Não, mas peraí. Conversamos e começamos a namorar. Não, Não, tá faltando uma parte dessa Tá história. faltando. ela pediu meu Co- telefone. Essa é a versão Conta a tua resumida, versão, né? Essa é a Ricardo. versão Conta a tua... resumida. Não, Ela eu quero a pediu, versão estendida, com detalhes. ela pediu meu telefone, eu não quis dar. Aí ela pegou e falou assim, não, mas se eu precisar de um táxi um dia, eu falei, então tá, toma Mentira! aqui meu cartão. Mentira! E foi Que embora. ele, obviamente, ele se interessou por mim, né? Eu também estava interessada nele, mas aí eu falei que naquele dia a gente não ia se beijar, porque eu, na verdade, eu já até compartilhei isso com você, eu tinha pedido a Deus que eu queria conhecer o homem que Deus tinha separado para mim. Aí quando apareceu eu, ela falou assim, não, não é esse aí não. Eu vou esperar mais Não, um tem que pouco. pedir confirmação, né? Tem que pedir confirmação primeiro. E aí eu falei, não, hoje é só dançar mesmo, só conversa. E aí eu fui pedir confirmação a Deus se era realmente para eu seguir em frente com ele. E o Senhor me confirmou. E aí na próxima vez que nós nos encontramos, nisso a gente ficou se falando por telefone, né? Aí na próxima vez que nós nos encontramos, aí ele já me pediu em namoro. E eu Uhum. aceitei, porque Deus já tinha confirmado para mim, eu aceitei namorar com ele. Então, basicamente foi assim, eu fui embora, tu não quer ficar comigo? Não, beleza, tá bom então. Tchau, obrigado, valeu. Foi. Passou um tempinho, um belo dia, uma noite, eu recebi um telefonema dizendo assim, oi, tudo bem? Não, tudo bem. Eu respondi, né? Alô, tudo bem? Ela, não, tudo bem. Quanto que você cobra para vir buscar uma pessoa no, no infinito? Falei, olha, moça, para E ir me levar para o buscar. infinito, tudo foi uma coisa Não, para assim. buscar. Falei assim, olha, para buscar fica complicado, não vou buscar aí não. Mas se você quiser ir, aí eu te levo. A gente combina. Aí ela explicou que era ela, tal, 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 a gente começou a conversar. Infinito é o quê, gente? Ah, é coisa de menina, né? Coisa de... Eu nem sei, Elis. Você jogou, assim, lançou Isso, uma... isso. É. É. Aham. Ah, Hum. Aquela coisa de papel. olha, cheia de Aham. artimanha pra cima de você, Ricardo. Ué? Então, isso é aquelas coisinhas do tempo do papel de carta, lembra? Lembra? O escrito. E aí, fala. Não, aí a gente começou a namorar, escondido, né, claro. Não, a gente não começou a morar escondido primeiro. Não? Primeiro, ele falou com meu pai. Ah, é. Primeiro, ele falou com meu pai deixou a gente namorar e tudo mais. Só que aí depois, Você tinha quantos anos, Carol? eu tinha 14 para 15. Ele não gosta. Gente, olha, vamos explicar isso. Ele não gosta de falar da Ah, idade porque a nossa diferença é de 10 anos. E ele fica, vai arranjar problema pra Igual mim. eu e Leônidas, né? 9 anos de diferença. Eu falo para Leônidas que ele é praticamente um papa-anjo, né? Então, mas aí ele dançou comigo no aniversário de olha 15 como é anos. que são as coisas, olha só. Ela ia fazer 15 anos no mês seguinte, tá? Isso, Tipo assim, isso foi dia 16 de janeiro, que eu lembro cada detalhe da isso. minha vida, eu tenho a contabilidade toda. 16 de janeiro foi o dia que a gente começou a namorar. O aniversário dela é 1º de março. Então você faz a conta que fevereiro tem 28 dias ou 29. Sim, Então, eu tinha quase 15, praticamente logo, 15. não dá nem Quase 2 15. meses, correto? Beleza. Eu tinha 24 anos, certo? Logo a diferença era de... 9 anos e pouco. As minhas irmãs, elas começavam a namorar nessa época e o namorado sempre era mais velho, então não tinha problema. Hoje criou-se uma coisa diferente, tá?
Enfim, foi isso. Mas, Ricardo, a nossa sociedade mudou muito, né? Porque eu lembro que a primeira vez que eu namorei na vida, eu tinha 13 anos e o rapaz tinha 19 anos. Esse era o padrão, até porque uma moça de 13 ou 15 anos, ela olhava para a cara da... Não, nem olhava. Ela queria o mais velho. É, queria o mais velho. Esse era o padrão, não Eu existia. sempre tive um diálogo com adultos, né? Eu sou a primeira neta, né? A primeira sobrinha e tal. Então, assim, a minha tia caçula já tinha 16 anos. Então, eu fui criada praticamente no meio de adultos. E os adolescentes eram muito chatos para mim, né? Hoje eu fico pensando, como que ele me deixou namorar com o Márcio, gente? Né? Pois Porque é, quando você eu fiz pensa. 15 anos, ele já tinha 21 e eu lembro que na época tinha uma novela, nem sei se passa ainda, que chamava Malhação. E nessa época, uma das garotas teve que assinar um documento de união estável e abrindo mão dos bens do garoto e tal. E os pais dele queriam que eu assumisse, que eu assinasse esse documento, dizendo que eu abria mão dos bens. E minha mãe ficou revoltadíssima, porque eles tinham uma casa em Bangu e outra casa em Paquetá. Olha que herança. Top, hein? Vai lá, olha, Bangu. Ai, pois é, então. Aí você pensa, eu com 14 anos estava pedindo a Deus que eu queria conhecer o homem que Deus tinha separado para mim. Como que ia ser um menino de 15? Não ia, gente. Sim. Carol, queria que você contasse essa história aí de que você orou e com 14 anos pedindo a Deus para te dar o seu marido. Isso. Com 14 anos. É porque meu primeiro namoradinho eu tinha 13, né? E aqueles namoricos de um mês, né? Esses namoricos assim. Vem sapequinha, né? E eu sempre fui muito intensa, né? Eu sofria, eu chorava. Era aquela coisa assim, de sofrer muito mesmo. E aí, E eu aguardando minha namorada ainda. Nunca namorei antes. olha só. Você e aí, também, Ricardo? Estava esperando? Tava. esperando. Aham. Esperando com outras companhias. Não, enquanto ele estava esperando a certa, ele estava se divertindo com as erradas, é isso? Sim. Ai, mas aí, Não, não é isso não. É porque você está desempregado. Como é que você vai arrumar emprego parado dentro de casa? Não dá, não aparece nada. pois é, então. E aí nisso eu pedi a Deus, eu falei, eu não quero ficar, gente, sofrendo assim, cada namoro ficar sofrendo e ficar chorando, não quero isso pra mim. E aí eu queria já namorar a pessoa certa. Já queria a pessoa certa. E aí realmente engraçado que quando eu fiz essa oração no quintal da casa da minha avó, eu fechei o olho e eu fiquei imaginando exatamente eu dançando com o meu príncipe, né? Que eu dizia que era o meu príncipe. Gente, eu era muito romântica, muito assim, totalmente princesa da Disney. Era? Eu Era? era, sou ainda, né? E aí eu ficava imaginando isso, né? E eu nem imaginei que eu fosse conhecer ele dançando. E aí, quando a gente se conheceu e tudo mais, foi esse processo, né? Eu pedi a Deus para confirmar, e Deus me confirmou, e realmente a gente começou a namorar. Lógico que aí a gente namorou 2 anos, aí a gente terminou, teve um período de término, a gente ficou 2 anos separado. Aí depois que a gente se reencontrou, e aí a gente casou. Uhum. E por que terminou? Por que terminou e por que voltou? Não, terminou porque o que acontece? A família dela, apesar de não me conhecer, não procuraram fazer isso. E aí eles tinham um cara que era... Foi até o fotógrafo do aniversário dela, que começava a falar mal de mim. Era um amigo que meu pai tinha que influenciou muito o meu pai. Esse cara era pedófilo, tá? Tem vários registros aí. Ele realmente, Então- inclusive, depois eu conheci outra menina
que ele também fotografou o aniversário dela, de 15 anos. E foi a mesma coisa. Ele não me entregou as fotos do meu aniversário, nunca entregou para os meus pais. E ele não entregou as fotos do aniversário da menina também. E ele Meu criou uma Deus. amizade com os pais da menina. Mesma coisa. Criou amizade com os pais da menina e ficou infernizando o namoro dela, dessa menina. E fazia a mesma coisa com a gente. A Pessoa diferença, doente. a diferença é que assim, ele me vigiava. Onde eu tô, a diferença é que eu, né, já tinha mais experiência na vida, já era um cara mais, né, sabe, trabalhava de madrugada. Então, um dia eu passei, eu deixei um pessoal ali no Cajueiro, ali uma área que tem uma favelinha e tal. E aí parei. Só que eu sempre ligado. Eu olhei no retrovisor, tinha um carro me vigiando. Falei, gente, que carro é esse aí? Aí voltei. Retornei pelo mesmo caminho. Aí quando eu olhei assim, era ele. Aí eu fui com tudo, parei atrás dele assim, saí do carro. Falei, meu irmão, o que que tá pegando? Aí ele saiu correndo, o carro dele. Fui atrás, igual cena de filme. Aí depois, 2 horas da manhã. Aí nisso, voltei pro táxi, aí daqui a pouco ele me liga. Me ligou, o que que houve? Não sei o quê. Falei, meu amigo, olha só. O que que você quer comigo? Qual o seu problema? Você está infernizando minha vida? Não, eu não, o pessoal que me pergunta. Eu falei, não, você. Aí eu falei com ele, cara, olha só, a gente vai resolver isso do jeito que você quiser. Não tem problema, porque eu não preciso nem sujar minha mão contigo, tá? Aí eu falei umas coisas que realmente poderia acontecer na época, né? Pelo tipo de trabalho que eu tinha, as amizades. Aí ele ficou com medo e ele falou assim, cara, amanhã eu vou lá e vou falar com o Cláudio, olha. E foi, no outro dia, e Ele falou com foi meu lá. sogro. E meu sogro liberou o namoro. Aí meu pai deixou a gente namorar. Porque ele falou pro meu sogro, olha, esse cara é doido, se você não deixar ele namorar, daqui a pouco ele engravida sua filha e acabou, ele leva. Aí, Ele fazia um juízo de Ricardo totalmente assim. e todo mundo fazia esse juízo sem nunca ter parado para me observar, para me conhecer de verdade, né? Porque, tudo bem, sou mais velho, não sou branco, moro lá na comunidade, aquela coisa toda. Então, realmente, eu entendo. Eu tenho uma filha, né? Eu entendo há muito tempo, mesmo antes de ter uma filha, eu já entendi isso. Só que, assim, no meu ponto de vista, você tem que procurar um pouco melhor, né? E não ficar ouvindo disse-me-disse, daqui e dali, e formar uma opinião sobre uma pessoa. A gente voltou a namorar, aí, só que aí, acho que ficava ainda uns problemas lá com a avó dela, algo Sempre tive. assim. Meu avô influencia. Meus pais, eles deixavam muito assim. Meu avô influenciar. Não sei quem influenciar. Sempre, sempre. E aí, um dia ela me ligou, não sei o que ela me falou, um dia de tarde, falou que eu tinha que virar crente, eu tinha que isso, Ah, que eu é tinha que porque aquilo outro. isso. Agora vamos lá. Outra parte. Eu decidi me batizar. Eu fui criada na igreja, né? Como você sabe. Mas me batizar mesmo, eu só me batizei com 17 anos. Decidi me batizar com 17 anos. E aí, eu decidi me batizar. Só que a gente estava namorando escondido nessa época. E eu falei, não, peraí, eu decidi me batizar, agora eu vou ter que fazer as coisas direito, né? Eu pensei assim, falei, agora eu vou ter que fazer tudo certo. E liguei pra ele e falei com ele que eu tinha decidido me batizar. E falei como é que deveria ser o nosso namoro a partir de então, tá. E aí ele falou, mas eu não vou falar de novo com seu pai. Porque eu já falei com seu pai, ele já tinha deixado a gente namorar. E agora aí o orgulho falou mais alto, né? E também eu entendo também o lado dele, né? Mas aí eu falei, então, nós vamos terminar. E aí nós terminamos. Eu terminei. Então, tá. Elisa, eu sofri tanto, eu chorei tanto, eu não queria terminar. Imagina. Só que eu falei assim, eu decidi me batizar, como que eu vou fazer agora? Sabe, eu fiquei assim nessa situação. E aí eu chorei, eu fiquei, ainda terminei assim, apaixonada por ele. Muito amor. E nesse E você, tempo. Ricardo? E você? Desculpa, fala, Carol. Não, pode E falar. você, Ricardo, quando ela disse que ia terminar porque ia se batizar, você nem conhecia o Senhor ainda. Como é que você recebeu essa notícia? Elisama, a questão de conhecer o Senhor, para mim, é muito relativa da forma que se fala. Por quê?
uma coisa é você acreditar em Deus e a outra coisa é você seguir um protocolo de igreja. Então, assim, eu sempre acreditei em Deus, tá? Independente se eu era cristão, se eu não era cristão, assim, na igreja evangélica, assim, na igreja... Sempre acreditei em Deus, tive oportunidade para partir para outras coisas, mas aí quando eu vi que não, Deus não existe, é o sol, é a lua, eu não sei, não, então não dá para mim não, vou ficar aqui nesse mesmo, tô bem aqui, tô de boa. Então é o seguinte, a questão só para mim era o protocolo, e eu tenho que passar por tudo aquilo de novo e tal, então eu falei, não, beleza, tu não quer, tá, vou fazer o quê? Eu não posso obrigar ninguém a fazer nada, eu nunca tive esse comportamento, né? Se eu tenho uma namorada e ela fala, Ricardo, é melhor a gente se separar porque meu caminho é esse aqui. Eu falei, beleza, segue seu caminho, eu vou torcer por você, eu gosto de você, eu te amo, mas não é uma coisa forçada, não vou ficar chorando, ai, por favor. Não é assim. Mas de vez em quando ligava. Ligava. De vez em quando ele me pra saber se tá tudo ligava. bem, né? De vez em quando ele me ligava. Olha, eu tô aqui. Já aconteceu da gente se encontrar na rua e eu ficar toda nervosa, assim, sabe? O coração acelerar, aquela coisa, mas eu ficar ali firme, fingindo que tava tudo certo. Ela finge bem pra caramba. Mas aí, nesse período, eu ainda namorei o menino da igreja. Ele também teve outras namoradas, outras, sei lá. Tava no convento? Teve também outra namorada no convento. Aí nisso, a gente ficou esse tempo, só que eu não conseguia esquecer ele. Ah lá, confessa que você chorou, Ricardo. Ivona tá falando. Eu não disse que eu não chorei. Chorei muito. Chorei lá embarcado ainda, ouvindo a música de... Como é que é a mulher, né? Spanish Guitar. De Toni Braxton. Tinha um CDzinho maneiro. Então, aí depois a gente acabou se reencontrando, né? E foi assim, a gente se reencontrou muito por acaso, ali nos Cavaleiros, a gente se reencontrou e começou a conversar de novo, aquela coisa toda, e eu ainda dando uma resistida. Aí já tinham passado 2 anos. Aí já tinham passado 2 anos. Aí você já estava com 19. Sim. Aí dá, né? Aí não é mais uma criança, né? Aí já dá para entrar no jogo. Pronto. Pois é. Aí a gente começou de novo a conversar e aquela coisa toda. Ele me dava carona, ia pra faculdade, ele me dava carona e tal. Até que uma hora, né? Eu não resisti. Você se rendeu. Você não resistiu. Na verdade, foram 2 encontros, gente. Não foi esse monte de carona, não. Foi sim, por favor. Olha só. Olha só, a gente se reencontrou em janeiro nos Cavaleiros. Aí ele embarcou, depois voltou, ainda teve isso. Embarque, volta. Aí depois as aulas começaram, ele foi, me deu carona, aquela coisa toda. Foram algumas caronas, 3 pelo menos foram. Ah, tá. É por conta do tempo de embarque, né? Porque aí você embarca. Se você fizer 15 dias, 28, né? Aí já leva o maior tempão. Então, pô, não tem como perder tanto tempo também. Pois é, então. Mas e aí, como é que foi no casamento? Então, aí, nesse reencontro aí, né? Eu fiquei grávida da Vitória. Fiquei grávida da Vitória. Acontece. E acontece. Cumprindo a profecia que o cara disse pro pai de Carol que você ia engravidar e roubar a filha dele. Tá vendo aí, né? Mas eu fui lá pedir, tá? Ah, tá. Mas olha só que engraçado, Elis. Apesar de ter tido essa questão aí da família e tal, quando a minha mãe percebeu que eu estava novamente conversando com o Ricardo e tudo, ela ficou felizinha, ela ficou feliz. A minha mãe ficou feliz e ainda falou assim: ah, eu acho que Ricardo vai te pedir em casamento logo. E eu dentro de mim, se eu me imagino como será isso? Você não imagina como a senhora vai ficar feliz quando ele fizer isso. Ai. E aí, aí eu descobri que estava grávida, né?
E, e aí falei pra ele e tudo mais, e a gente decidiu que ia realmente ficar junto. Ele me perguntou, ele falou, o que que você quer fazer? Você vai decidir o que que você quer fazer. E eu falei, por mim a gente se casa, tem esse filho e vive feliz para sempre. E ele até se Uhum, assustou, né? Porque até então eu tava naquela de, né, não quero saber e tal. uhum. Aí, mas tá bom. Aí realmente nós fomos falar com os meus pais e aí ele falou, né? Primeiro ele falou com os meus pais que a gente ia se casar. Aí meus pais, né? Vai se casar, não sei o quê. Aí ele, a Carol tá grávida. A mãe dela estava costurando um negócio, o pai dela sentado no computador, faz um negócio de Receita Federal que eu ensinei ele a baixar o programa, feliz da vida. Clara era pequenininha. Aí eu falei, aí dona Fátima, mas já? Gente, vocês acabaram de voltar. Já vai casar? Ela tá grávida. Aí, meu irmão, o homem que é um monstro, né? Grandão, tava no computador, nem seguiu o procedimento de desligar. Já puxou, sei lá, a tomada, o bicho fez bum, levantou, foi pro quarto. Aí eu falei, meu Deus, agora que o pau vai quebrar, né? Aí ligou para um amigo, aí saiu, e eu com aquele negócio aqui no estômago, aqui, aquele frio na barriga, e você vai para no banheiro, mas não é nada, e o homem não volta. Eu falei, meu Deus do céu, como é que é isso? Aí daqui a pouco ele voltou, aí chamou o pastor. Eu tô lá esperando. Aí entra pra Copa, aí o pastor, Cláudio, desde o tempo de Abraão que você é assim mesmo. Eu já vi o pai com uma arma matar o genro, quase que mata filho. O rapaz tá aí, quer casar. Você quer mais o quê? Aí, tô cá na sala, esperando pra... Aí vem ele, bicho grandão, né? Aí olhou pra mim assim, volta aí pra amanhã pra gente conversar, deixa eu passar o susto. Falei, tá bom. Mas eu já fui pronto pra levar ele embora. A gente falou assim, não, se der ruim, né, a gente vai embora, a gente já tinha todo um plano, né? Só que os meus pais não são, muito pelo contrário, nem obrigar, lógico, a gente queria se casar, mas nem obrigar a casar, inclusive eles até me deram a opção de não me casar, porque ficaram com medo da gente estar se casando, por causa da gravidez. Só que não era isso, né? A gente já queria ficar junto. Gravidez A era só a gravidez vitória. foi só a vitória mesmo. Foi só um presente. Literalmente, né? Literalmente. E Vitória fez 18 anos, então vocês têm 19 anos de 18 casamento. anos. A gente faz 19 em julho do ano que vem. Junho do ano que vem. Gente, que bênção. E aí, depois desse casamento, porque assim, o conto de fada é muito bonito, né? Porque se casou, foi feliz para sempre, fecha o livro e nada acontece. Mas aí veio o casamento, Carol muito jovem, né? Ainda, Ricardo mais experiente. Como foram os desafios desse casamento? No início do casamento, principalmente enquanto eu estava grávida, quando ele embarcava, ele sempre me deixava ou na casa dos meus pais ou na casa dos meus avós, para eu não ficar sozinha em casa. Eu ainda nem sabia dirigir, né? Então ele falou: não vou deixar você em casa sozinha, sem saber dirigir, grávida, né? Aí ele tinha esse cuidado comigo. Me deixava ou na casa dos meus avós ou dos meus pais, e eu ficava os 15 dias lá. Aí ele voltava e me pegava. E no início foi assim, até a Vitória nascer. Vitória nasceu e assim, a gente deu conta bastante sozinho, né? A gente deu conta, assim, fez tudo sozinho com ela. E mesmo assim, ela bebezinha, eu ainda ficava indo para casa dos meus pais, dos meus avós, sempre assim. E sofria demais quando ele embarcava. Assim que a gente casou, olha só, a gente namorava, ele já embarcava. E aí, mas depois que a gente se casou, a primeira vez que ele embarcou, parecia que o Ricardo tinha morrido. O tanto que eu chorei. Ele saiu pela porta. Mas eu chorava. Mas aqui, parênteses, né? Ele embarca já há mais de 20 anos e você continua chorando.
Gente, vocês oram por mim e por Ricardo, porque eu quero que ele pare de embarcar, que ele fique na terra, ora pela nossa empresa. Eu falei assim, gente, como que não acostuma? Eu espero ele soluçar. Pois é, de vez em quando eu ainda tenho umas dessa, pra você ver. E aí, Mas, Ricardo, a gente está orando. Não sei se é da tua vontade, não, mas é da vontade da tua esposa. Então, a gente está orando para Deus abençoar de forma sobrenatural essa empresa e você não precisar mais embarcar. amém. Inclusive, Leone, Deus quer até conversar com você sobre um curso. Ó, glória. Vamos fazer negócio. Então, mas aí. Já agenciando aqui, ó. Já agenciando. E aí a gente ficava assim, né? Depois que a Vitória fez 1 ano, eu já estava dirigindo. Aí pronto, eu comecei a ficar em casa com ela, e aquela rotina, né? De filho e aquela coisa toda. É desafiador, porque assim, eu fui mãe nova, né? 19 anos é nova. E foi desafiador, né? Porque eu não tinha maturidade ainda para muitas coisas. E ficava doida que a Vitória crescesse logo, doida que ela crescesse logo e tem aquela impaciência, aquela coisa normal, né? Inseguranças. Eu ficava insegura, eu fiquei gorda, então você não gosta mais de mim. Essas coisas, né, que acontecem, É isso aí. básicas. E queria que vocês contassem pra gente algum milagre, alguma coisa que o Senhor fez de forma sobrenatural na vida de vocês. Sei que vocês moraram em Angola e é um testemunho lindíssimo, né? O processo todo de vocês em Angola. Mas eu queria que vocês contassem um testemunho de fé, assim, no casamento de vocês. Testemunho de fé num casamento? Você tem alguma coisa que você queira contar? Não. Nada que você lembre assim agora. Então, os testemunhos de Angola, né, que são incrível, mas assim, no período que Ricardo ficou desempregado, que foi um período bem difícil, né, pra gente, e isso abala qualquer casamento, um desemprego, porque a gente fica muito abalado emocionalmente. E assim, mas foi surpreendente a forma como que Deus não deixou nada nos faltar. Todo o tempo, assim, a gente não estava recebendo, ele não estava recebendo mais nada, o dinheiro já tinha acabado e sempre, de alguma forma, vinha provisão. E a gente, assim, firme, orando, e normalmente quando acontecem coisas assim, a gente acaba se aproximando mais do Senhor, né? E como que Deus proveu tudo, assim, pra gente nesse período que ele ficou desempregado, foi bem incrível. E até a forma como ele conseguiu o emprego, que foi aquela peleja que você esqueceu Carteira. ele foi. Aí quando surgiu uma oportunidade, né, de emprego para ele foi para o Rio para entrevista e ele esqueceu a carteira de trabalho dele. Contratação, na verdade. Já foi para contratação. E ele, isso mesmo, já foi para contratação. Ele esqueceu a carteira de trabalho. Aí cheguei lá, o cara começou a pegar, me dá carteira. Aí eu olhei, todo mundo pegando a carteira. Falei, Jesus. Esqueci em cima da cômoda, eu nunca esqueço. Eu sempre deixo tudo arrumado antes. Aí eu falei, cara, minha carteira tá em casa. Onde você mora? Em Macaé. Ah, então você vai ser contratado em outro dia. Eu falei, não. Segura aí. Aí liguei aqui para algumas pessoas para poder levar para mim. Aí tem um parente, né, que trabalhava fazendo transporte, assim. Ah, não dá, porque eu falei, cara, eu ficava porque no a final gente do não mês. tinha nem dinheiro. Nem Ah, eu dinheiro. vou sem gasolina. Porque ele foi pro Rio só com dinheiro que é de um lanche, né? Não, eu tinha dinheiro para comer, assim. Só para comer. Aí levei 2 sanduíches. Aí o dinheiro que eu tinha era uns, sei lá, R$100 e poucos, alguma coisa. Isso pra passagem, né? A gente tinha Aí, esse dinheiro, a gente não tinha mais dinheiro. Aí não tinha jeito. Carol tinha um dinheiro aqui, R$140. Ela falou, não, eu vou aí levar. Vou levar. E aí ela veio, o carro todo ruim. Ela chegou lá no Rio.
A peãozada ficou tudo assim, nossa, rapaz, que mulher é essa, rapaz? Olha, mulher dessa aí você não arruma, não, rapaz. Assim mesmo. Gente, eu falei, eu Aí tenho que levar, eu vou levar, deixa que eu vou. foi E muito. eu fui, Com ele certeza. e detalhe, eu fui com dinheiro contado pro pedágio. O dinheiro que eu tinha ia dar conta para pagar o pedágio. E eu fui Meu Deus. orando, pedindo a Deus para gasolina não acabar E eu e tinha pro dois. dinheiro dar pro pedágio. E daqui a pouco meu celular foi acabando a bateria e eu tava no Waze, porque eu dirijo no Rio com Waze, né? Eu não sei dirigir no Rio assim. E E eu, Uhum. olha, que sufoco. e eu lá com dois sanduíches, chegou na hora do almoço, a galera, vamos almoçar, vamos almoçar. Eu falei, não, eu vou ficar aqui para adiantar os treinamentos online que tinha lá, né? Um tabletzinho para você ficar coisa. Aí fui lá na cantina, lá tinha um café, peguei, comi, tá bom. Até aí tranquilo. Aí beleza. No outro dia, aí nesse dia aí que fechou tudo, a moça falou assim, não, acabado aqui vocês vão ficar no hotel, agora você nosso, né, a gente assina, você é nosso empregado. Eu falei, show de bola. Fui pro hotel, aí eu dei o dinheiro que eu tinha para Carol, porque a moça tinha confirmado que ia ter um carro me trazer em casa. Falei, pô, agora eu tô quase rico de novo, né? Aí, aí chegou no dia seguinte, a galera, vamos almoçar. Não, eu vou ficar aqui vendo. Eu tinha comprado um biscoito, passei de manhã para comprar um biscoito. Eu falei, bom, vou ficar aqui fazendo meus treinamentos. Aí teve um rapaz lá que ele falou assim: negativo, a gente sabe que você tá duro, a gente vai pagar seu almoço. Isso é assim mesmo. A gente já teve, rapaz, ali foi um ponto baixo assim, no processo todo, né? Porque Uhum. aí até me emociona de falar, porque assim, nunca precisei fazer isso, apesar de tudo. Pô, aí beleza, aí fui lá, almocei com eles, foi legal, os colegas, depois comecei a embarcar, né? Comecei a Uhum. embarcar de novo, aí fui para uma função bem menor do que a que eu costumava ter, né? Eu estava num nível bem mais acima, né? Aí vim, agora eu tinha um supervisor, que eu na verdade nunca tive um cara para ser meu supervisor, eu sempre era direto com a gerência, né? Eu sempre fui o Uhum. supervisor. Mas aí foi bom, porque eu pude aprender muito desse processo, porque eu tive que pensar. Eu já vi muita gente que tem um cargo alto, tipo um guindasteiro, aí ele não tem emprego, vai trabalhar de assistente. Aí começa a reclamar da Uhum. vida, e reclamar do outro, do chefe dele. E eu pensei, bom, eu vou ter que ser o que eu gostaria que o meu subordinado fosse. Só isso. Uhum. E aí consegui ficar na empresa, tocar o trabalho tranquilamente até o final. No final que rolou lá um estresse, porque tinha uma perseguiçãozinha assim. Não estou dizendo que é perseguição religiosa, não. A perseguição porque ia ter uma vaga para ir para Las Palmas, não. O contrato ia acabar. Iam só dois. Entre oito, digamos que eu era o mais experiente de todos. E o gerente era um francês que trabalhou comigo na África, onde eu era o supervisor dele. E aí ficou aquela briga, né? Uhum. Mas Mas assim, mas Deus, realmente, esse momento, assim, também foi bem. esse momento foi E realmente é um impressionante como Deus sempre coloca as pessoas certas ali para nos ajudar nos piores momentos, né? Porque os caras poderiam ter ignorado o Ricardo e vida que segue, né? Mas Uhum. sempre tem um bom samaritano para resolver, né, a situação, porque imagina ficar os dias todos de treinamento só comendo biscoito e com fome, né? Chega Não, uma hora que você não consegue nem prestar atenção, né? não, mas é tranquilo, sou guerreiro. Tranquilo. Tem essa Posta coisa comigo. firme. Não tem essa coisa comigo, não. Se tiver que andar o dia inteiro aí, sim, eu vou. Perfeito. Se E. vocês puderem. Ai, desculpa, Ricardo. Não, eu ia te falar, porque você perguntou sobre uma coisa sobrenatural, né? Nesse momento, tinha um camarada lá que ele me apunhava muito. Ele queria que eu saísse do sério, só que eu. Não. E em outros momentos da minha vida, eu já tinha me explodido há muito tempo. Que eu costumo ser bem explosivo, assim. Então, só que eu segurei a onda. E teve um dia que eu ia chutar o balde. Aí entrei no banheiro, peguei, liguei pra Carol. Aí conversei com ela, falou assim, vamos orar então, amor, vamos orar, não sei o quê. Começamos a orar. E
uma coisa assim que parecia mágica, quando acabou a oração, eu estava sem. E saí dali Amém. como se eu estava... Sabe quando você está pé da vida, que você vai chutar o balde mesmo? Uhum. Eu estava assim. E eu saí dali zerado. Isso para mim foi uma coisa sobrenatural. Então, assim, teve vários desafios. E esses desafios, de uma certa forma, me fortaleceram mais ainda para os trabalhos que eu estou fazendo hoje, por exemplo. Né? O Uhum. trabalho que eu tô agora, que eu peguei depois desse. Então, assim, eu acho que foi bem isso. Uhum. Glória a Deus. Queria que vocês deixassem uma mensagem para os solteiros que vão ver essa live depois, para as pessoas que estão aqui agora, porque assim, atipicamente, né, do que a gente acha de um casal cristão, vocês estão contando para a gente a história da vida real, né? Não existe aí esconder, né, que casou grávida, enfim, vocês contaram a história da vida real. E eu tenho recebido muitas mensagens de mulheres que dizem que porque elas não eram mais virgens ou porque elas já tinham tido um relacionamento antes, né? Elas não se sentiam dignas de ter um casamento abençoado por Deus, e aí elas, de alguma forma, se privavam de conhecer até o marido que Deus tinha separado para elas. Então, eu queria que vocês dissessem para essas pessoas algo que pudesse mover o coração delas, né? Olha só, a gente falou de muita coisa, né? Mas assim, o foco da sua mensagem, eu acho que a gente acaba escapando um pouco. O que eu diria é o seguinte, por exemplo, dentro da igreja tem muito essa coisa de ser perfeito. Eu conheci um rapaz uma vez, eu tinha ali uns, sei lá, 18 anos, não, 20 a 21 anos, e eu conheci um rapaz no ponto de ônibus. Eu trabalhava em loja, ele também, e até aquele momento eu tinha 7ª série só. Hoje eu tenho faculdade, tenho tudo, mas eu tinha 7ª série, era no supletivo, e eu nem ia no supletivo. Eu encontrei esse rapaz no ponto de ônibus, ele rapidinho me contou um pouco da vida dele, a gente conversando ali. Ele falou que ele morava sozinho, ia chegar em casa, ia botar água na caixa, ia fazer não sei o quê, ia cuidar disso ou daquilo outro. Trabalhava o dia inteiro, tal, tinha uma noiva. O meu sonho era ter uma noiva, ter uma namorada. Assim, coisa séria, né? Família, passei essa coisa. E ele ainda era da igreja. Então, aquele era o perfil que eu queria ser. Eu olhei para aquele rapaz e eu falei, cara, esse é o perfil que eu quero ser. Beleza. Passa um tempo, eu namorei uma moça, que ela era mãe solteira, e um dia, quando eu cheguei na casa dela, ela tinha uma amiga que não gostava de mim, porque eu não era da igreja, então aquele preconceito, né? E um belo dia, eu cheguei, a menina estava lá chorando, eu falei, então vou embora, porque, né, sou amiga e tal. E aí a menina estava chorando, e a razão do choro era que o namorado, o noivo, tinha largado ela. E por que largou? Porque eles fizeram o que não deveria ter sido feito. E que Deus não aprovava mais esse casamento. Eu olhei para aquela situação ali, eu só falei, cara, isso, não sei nem a palavra que eu sou meio desbocado, mas assim, isso é ser o mais vagabundo possível. Uhum. Canalha, né? Porque usou a menina e depois que usou, Deus não então, aprova mais. Assim, então, assim, ali, para mim, então aquele modelo, para mim, já não era mais o modelo que eu pensei. Então, meu modelo é único, sou eu. Então, e a outra coisa, então assim, cara, se o cara vem com essa conversinha, sai fora. Entendeu? Assim, a moça, ela vai achar, isso aí acabou hoje em dia. Então, a moça vai encontrar alguém que vai gostar dela do jeito que ela é, assim. Tem um para cada um. No mundo, somos 70 bilhões, 7 bilhões, né? Outra coisa é que o casamento, ele nem sempre vai ser fácil. Ele tem dificuldade, sim. Agora, o homem tem que ser homem. Ele não pode ser o homem do videogame somente. Pode jogar videogame, pode, mas ele não pode ser o homem só do videogame, ou que não assume a responsabilidade, ou que, por exemplo, não, minha esposa vai para uma festa em Cancún, igual uns colegas lá embarcaram, e eu quero ir para tal lugar, mas eu vou sozinho. Eu falei, rapaz, isso não dá certo. Não, dá sim.
Tem certeza? E o dia que está meio apurrinhado? Enfim, então, assim, não é uma coisa, assim, que eu diria, simplesmente fácil, porque vocês vão ser duas pessoas e vocês vão ter que ir aprendendo um com o outro, conhecendo um o outro, porque você tem as fases de conhecimento. Quando você namora, você conhece uma parte, principalmente mulher, né? Mulher, você tem várias fases dela. Você tem, quando você está namorando, ela é uma. Botou aliança noivada, ela já mudou ali o nível, ela já está com um poder maior, então ela muda. Casou, meu filho, aí o pau quebra. Daí, se você separar, aí você vai conhecer todas Aí as você vai fases. conhecer a criatura. Aí você vai realmente, rapaz. Então, assim, mas eu não posso dizer, eu não me arrependo de nada. Graças a Deus, nosso casamento, assim, não é perfeito, mas é muito bom. A gente tem desafios, desafio com filho, desafio com parentes. Então, por exemplo, desde cedo eu resolvi, não, nós vamos morar longe de todo mundo. Nós somos independentes, ninguém se mete em nada aqui e acabou. Porque aí, enfim, a gente chega no nosso próprio acordo. E funciona bem. A gente vai dizer que são mar de rosas? Não. Mas desde o momento que o casal consiga conversar, que eu acho que é o mais importante, você vai arrumar aí um namorado, uma namorada, foi como a senhorinha me falou uma vez: arruma uma moça, meu filho, que você converse bastante com ela, porque vai chegar um momento que isso vai ser muito importante. E realmente é. Não que você não vai fazer as outras coisas, vai ficar só batendo papo. Não, mas porque vocês têm afinidade. Você vai perceber isso. Você começa a conversar e a hora... E na verdade, isso é a verdadeira intimidade, né? Isso é a verdadeira intimidade. Você conversar, você ter essa abertura de contar, de falar as coisas, sem julgamento também, né? Isso. E assim, eu entendo que Elis também falou que às vezes a mulher, depois que perde a virgindade, às vezes não se sente mais digna, né? Diante de Deus, né? Até isso, mas o que eu tenho para dizer o Senhor, ele sonda o coração. Ele sabe o que está no seu coração. Então, assim, o que aconteceu a partir do momento que você se arrepende, pede perdão a Deus, foi apagado. Acabou. Não tem que ficar mais não se sentindo digna, porque não é mais virgem. Isso daí aconteceu. Aí agora é pedir perdão ao Senhor e tocar a vida, né? Sem não ficar se martirizando, né, por conta disso. E o pretendente aí, cara, se ele gostar, ele vai entender. Se ele gostar, olha só, eu já rolou, mas também eu sou agora sou depois de casar. Se ele gostar, ele vai entender e vai aceitar. Porque ainda tem isso, né? Às vezes a pessoa acha que por não ser mais virgem, agora toda pessoa vai ter que acontecer. Não é bem assim, entendeu? Não, não é assim. E a outra coisa é que tem que haver respeito. Então, por exemplo, eu tenho minha esposa. Você vai falar, hoje não, amanhã também não, fazer o quê? Entendeu? É a mesma coisa. Olha, não estou pronta para isso ainda. Eu tive a moça, né? Que, já foi, vamos dizer assim. Cara, se o rapaz ele gosta dela, ele não tem que gostar só dessa parte. Essa parte não é, assim, ela é essencial, mas não é a principal de todas. Você tem um conjunto. Sim. Né? Quanta gente... Você sabe, Ricardo, que quando eu comecei a namorar com o Leônidas, a gente estava na Shell, né? Eu já tinha sido selada, ele ia ser selado naquele ano. E aí ele me chamou para jantar e tal, e aí foi me deixar em casa. Eu falei, olha, eu não vou te convidar para subir. Se você está achando que você vai me levar para a cama, você está muito enganado. Eu estou esperando um marido e eu não estou procurando uma pessoa para uma noite, eu estou procurando uma pessoa para uma vida inteira. E ali a gente começou a se conhecer e tal. E meses depois ele estava no meu consultório, né? Tinha ido me ver na hora do almoço. E aí ele confessou para mim que ele se sentiu muito valorizado por mim, porque eu não queria só usar ele na cama, né? Eu não queria só uma noite com ele. E aí eu fiquei olhando para ele, eu falei, meu Deus, como Leônidas é cândido, né? Mas assim, a percepção dele de ter se sentido valorizado, a minha atitude é diferente. Eu fiquei até
emocionado. Eu fiquei assim, até comovido, né? Porque esse monte de mulher querendo usar o rapaz, assim. Tá de saco cheio também no dia dessa vitinha. Não, mas eu acho que chega uma hora que a pessoa, igual você falou, você já estava querendo uma moça para você namorar, noivar, casar. E chega um momento na vida da pessoa que é isso que ela começa a buscar, né? Exatamente. Uhum. E, assim, eu penso assim, né? A moça, ela não tem que... Porque, assim, fica desvalorizado. Entendeu? Você não... Como é que eu diria? Porque se você quiser sair na rua e ficar com alguém e fazer tudo que você quiser fazer, você vai fazer, isso é fácil. Ainda mais hoje, você vai no Tinder e tal, aí, vamos, ó, o esquema é esse. Aí a pessoa fala, não, beleza, tô dentro. Tá tudo tão vulgar, né? Tudo tão fluido. Você não tem que criar história, você não tem que firular nada, você não tem que batalhar para nada mais hoje em dia. Tá tudo muito fácil. Entendeu? Na minha época, você, para conseguir uma garota, você ia cercando ela, parecia uma negociação de venda. Entendeu? Era isso, a gente falava um monte de coisa, tinha, né? Hoje não, hoje... Tinha conquista, né? Hoje em dia... Conquista. E eu acho que, assim, se você colocar o carro na frente dos bois, você perde um pouco desse momento de conhecer de verdade. Porque se você pensa em casar, é aquela pessoa que vai acordar com você pelo resto da sua vida. Então, você tem que, pelo menos, você tem que gostar das outras partes também. Sim, com certeza. Queridos, quero agradecer muito a vocês por esse momento. Um momento breve, mas assim, foi maravilhoso para mim. Eu tenho certeza que para os solteiros que estão me seguindo, que vão fazer o curso também, é esclarecedor em muitos aspectos, né? Quebra um monte de tabus que a gente fica enxergando aí na religiosidade que atravessa, né, a comunidade religiosa, independente de que comunidade religiosa seja essa. Nós, enquanto cristãos, a gente sabe muito bem que às vezes a mão que deveria estender, né, e levantar o outro que está caído é justamente a mão que desce o cajado. Mas que bom que vocês tiveram apoio familiar e que bom que o casamento de vocês fluiu, né? E é um casamento abençoado, com filhos abençoados, um casamento próspero. E eu fico muito orgulhosa de ser amiga de vocês, né? Do meu marido ser amigo do Ricardo. Enfim, muito obrigada. Agora eu estou indo lá para o Queridas do Pai, que eu vou entrevistar o senhor. Então, vamos embora comigo. Também gostei muito do convite, Elis, foi muito bom. E é bom, né? Cada vez que a gente conta a história, a gente também relembra e só fortalece mais ainda. Então, exatamente, mais tarde vocês vão namorar lembrando de tudo aquilo que viveu, de tudo que aconteceu, né? E glorificando. Obrigado, Jesus, por tudo isso, por essa mulher abençoada, por esse homem abençoado. Verdade. Queridos, um beijo para vocês, fiquem com Deus. Estou indo lá para Queridos do Pai, e agora eu vou fazer live com o seu Milton. Hoje eu tô cheia, minha filha, a agenda tá cheia. Beijo. Beijo. Tchau, obrigado. Tchau.